Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram a semana? Você está no canal Cristãos Cansados e aqui a gente conversa um pouco sobre os temas da Bíblia, especificamente sobre a lição da escola sabatina. E como você já deve saber, você que acompanha o estudo do guia da lição da escola sabatina, a gente está falando sobre o Grande Conflito, o livro O Grande Conflito, que trata dessa discussão, desse debate, dessa guerra entre ideias entre Deus e Satanás. Quem está certo? A gente sabe pela Bíblia, né? Deus está certo, Deus está sempre do lado da verdade, ele é a verdade, mas Satanás, ele quer manchar o caráter de Deus de alguma forma, e esse conflito, então, é sobre a verdade a respeito de quem Deus é, como ele governa o seu mundo. E a gente passa por vários enganos, várias situações, e um tema que a lição ela quer falar durante essa semana é sobre a questão do espiritismo, do espiritualismo, do estado dos mortos, né? Então, durante a semana, a gente acabou vendo esse assunto, e é isso que a gente vai dar aqui um pequeno retoque, uma pequena recapitulação essa semana. Eu não vou ser muito profundo, como você já deve ter percebido, né? Se você acompanha o canal, na semana anterior o vídeo foi bem curto também, e esse aqui também vai ser, porque eu estava viajando, né? Eu fiz uma viagem muito longa, muito cansativa, e eu acabei de voltar, e assim, eu ainda estou me recuperando do estresse da viagem. Foram 20 e poucas horas de voo, mais 15 horas de espera no aeroporto, então assim, eu acabei chegando muito cansado em casa, e essa semana assim, não rendeu, não deu para fazer muita coisa, mas a gente não pode deixar a semana acabar sem dar uma pequena recapitulada num tema tão importante quanto esse, tá certo? Então vamos lá, e se Deus quiser, amanhã, que já vai ser sábado, né? No caso, a gente vai gravar a lição de número 11 de forma mais completa, mais elaborada, assim eu espero em Deus, tá certo? Agora, voltando aqui ao tema da lição, sobre essa questão dos enganos, desse engodo espiritualista, espiritismo ali e tal, você já se perguntou por que esse tipo de prática, né, como por exemplo a crença de que os espíritos dos mortos podem se comunicar com os vivos, de que as pessoas quando morrem elas vão para o céu e ficam zelando por nós, guiando as nossas vidas, nos dando conselhos, nos mandando energia positiva. Parece tudo muito bonito, né? Parece uma coisa piedosa, mas na verdade são ideias perigosas, né? A gente precisa entender quais são os riscos que estão envolvidos quando o assunto é o estado dos mortos, ou essa vã esperança, ou esse engano a respeito da situação dos mortos, no estado intermediário. Será que eles estão lá no céu? Será que eles estão numa outra esfera? Como essa questão funciona? Então, esse é o papel da Bíblia, ensinar a gente, mostrar o caminho correto, e a gente está aqui para tentar desvendar essas verdades bíblicas, que todas elas, no fim das contas, vão girar em torno de quem Deus é, daquilo sobre o seu nome, sobre o seu caráter, sobre a sua lei, a sua forma de governar. Então fica aqui conosco para a gente descobrir ali como testar as informações que a gente recebe, como é que a gente determina quais fontes são confiáveis, como é que a gente lida com essa questão principalmente. E a gente precisa começar abordando o que é que torna, de fato, esse tema ou essa prática espiritualista tão perigosa. Quando a gente vai para a Bíblia, você vai ver incessantemente Deus advertendo o seu povo por profetas, por meio de Moisés, né, que foi ali o legislador, advertendo claramente contra essa interação com os mortos. Lá em Deuteronômio 18, por exemplo, existe uma clara proibição da comunicação com os mortos. Deus proíbe práticas ali nos versos 10 a 12, como a necromancia, a consulta aos mortos, porque ele as considera como uma abominação, algo completamente errado. Mas por que Deus considera isso? É justamente porque essas práticas elas abrem portas para um engano e uma influência demoníaca. Qualquer ser que tenta ali manipular ou mediar as coisas com os mortos clama para si uma prerrogativa que é somente divina, que é o quê? Ser aquele que dá, que doa e que recebe a vida, né? Ele dá a vida e quando ela acaba, ele a recebe de volta. Deus é o doador, ele é o potencializador da vida, é o mantenedor da vida, e sem ele nada funciona. E quando os seres tentam ali manipular esse estado, eles estão tentando ser como o próprio Deus. E muitas vezes essas influências demoníacas vêm através da manipulação desse conteúdo, né? Da mesma forma como alguém que faz parecer que está tendo esse controle sobre o estado dos mortos, que tem essa influência, que tem esse controle sobre a consciência daqueles que estão mortos, é muito mais fácil essa pessoa agora, dotada de uma certa autoridade, digamos assim,
exercer influência sobre aquele que está sendo enganado. Lá em 2 Coríntios 11, verso 14, Paulo ele alerta os seus leitores e alerta para a gente também que Satanás ele pode se disfarçar inclusive como um anjo de luz. Então se ele pode fazer até isso, o que ele não pode fingir ser? Você lembra lá da história de Samuel, né, lá no livro de 1 Samuel, quando Saul, o primeiro rei de Israel, ele resolve se comunicar com o espírito do profeta Samuel. E o espírito do profeta Samuel diz exatamente aquilo que Saul quer ouvir, confirma os desejos do seu coração, ou seja, em vez de ir até Deus, ir até o seu profeta ali, ele procura um jeito de se comunicar com os mortos, e assim ele abre as portas, baixa a sua guarda para uma mentira, para uma manipulação ali muito, muito, muito perigosa. Portanto, o perigo que a gente encontra nesse tipo de coisa está justamente na ilusão de que a gente está recebendo informações de seres queridos, seres ali que faleceram, mas que estão rogando por nós, portanto, eles têm... Você já percebeu? A gente eleva esses entes queridos quase que a uma posição divina. Eles estão lá no céu mandando uma energia positiva, ou seja, eles influenciam o nosso destino, eles melhoram o nosso caminho, ou seja, eles têm um poder de poder melhorar as coisas na nossa vida, ou eles têm uma onisciência, porque eles veem tudo o que está acontecendo, eles conseguem nos aconselhar para tomar as melhores decisões e mudar as chances ao nosso favor. Mas na verdade, tudo isso podem ser espíritos malignos disfarçados. Na verdade, são, porque a Bíblia deixa claro, os mortos não têm conhecimento de nada, eles não manipulam nada, eles não têm poder, eles estão simplesmente no estado de suspensão ali, completamente inanimados. Portanto, qualquer interação que aconteça com esse tipo de, digamos assim, entidades são seres malignos disfarçados, como o próprio Satanás e os seus anjos. Agora, por que as pessoas elas têm esse desejo tão insaciável por um conhecimento interno, sabe? Saber o que está atrás da cortina, do véu da realidade, o que está acontecendo nessa esfera onde os mortos estão. Será que eles sabem de algo que eu não sei? Então, se eu souber, eu vou desfrutar, eu vou ter vantagem em relação a esse conhecimento. A gente tem essa curiosidade um tanto quanto mórbida, né? E a resposta está justamente na nossa natureza humana, porque a gente quer controlar tudo. Nós queremos ter uma sensação de segurança de que estamos no controle, inclusive do nosso próprio destino. Então, não só eu posso manipular os mortos para agirem ao meu favor, mas quando eu morrer eu quero ter essa sensação, essa esperança de que eu também estarei no controle, que o meu nome não vai morrer aqui nessa terra, que a minha vida, a minha energia, os meus esforços não vão ser em vão, eu continuarei exercendo algum controle. O ser humano ele está sempre em busca de controle. E aí quando tempos de incerteza vêm, como por exemplo o que estava acontecendo lá com Saul na história, aí as pessoas elas começam a ansiar por respostas, por previsões que possam lhe dar essa sensação de poder, de conhecer tudo e, portanto, ter um controle sobre o destino, sobre o futuro. E essa busca por conhecimento, digamos assim, proibido, que na verdade nem é um conhecimento de verdade, porque é uma falsa percepção das coisas, mas tudo isso remonta lá ao início de todo o engano, que é o Jardim do Éden. Eva ela foi enganada justamente pela promessa de se tornar como Deus, se ela tão somente comesse do fruto proibido. Então veja, esse desejo de ter sabedoria, de ter poder fora dos limites estabelecidos por Deus, é o que leva a humanidade a acreditar nessa maior mentira contada de todos os tempos. Certamente vocês não vão morrer. Foi o que a serpente disse para Eva. Deus falou, no dia em que você comer, certamente vai morrer. E a serpente diz o quê? Certamente você não vai morrer, você vai receber um conhecimento divino, você vai ser como o próprio Deus. E essa mentira continua sendo uma armadilha até os dias de hoje, porque muitas vezes é o que as pessoas acreditam, né? A nossa vida não se encerra aqui, a gente está num ciclo sem fim. Conhece essas verdades que são espalhadas por aí? Ou melhor, essas mentiras que são pregadas como verdade, seja de vários matizes, de várias cores, em animações, filmes, músicas, novelas, tudo nessa vã esperança de que nós estamos no controle do nosso destino e que a nossa vida não encerra aqui, né? Esse tão somente vivereis, vocês certamente não vão morrer, é na verdade um convite muito mais amplo, sem Deus vocês certamente não vão morrer. Essa é a promessa da serpente. Ela está prometendo que eles vão ser como Deus, ou seja, vão ter vida em si mesmos, controlarão a sua própria existência. Então veja, a busca por um conhecimento espiritual fora das diretrizes daquilo que Deus expõe pra gente,
coloca a gente numa situação de perigo, um perigo espiritual muito profundo, porque nós ficamos sujeitos a esse tipo de manipulação da realidade. E é justamente a insaciável curiosidade que nós como seres humanos temos, né, que acaba levando a gente para caminhos assim que muitas vezes são perigosos. A nossa curiosidade humana ela deve ser satisfeita apenas dentro dos limites seguros que Deus estabeleceu, como, por exemplo, a sua palavra, a Bíblia. Nós devemos testar todas as coisas pela Bíblia, confiar em Deus como a fonte final de sabedoria e de controle do nosso destino, do nosso futuro e da nossa vida. Isso tudo é uma sabedoria que vai nos proteger de todo e qualquer engano que virá. Lá em Mateus 24, versos 5, 11, 24, Jesus faz um alerta muito importante. Ele diz: muitos vão vir no meu nome e vão dizer, eu sou o Cristo. E aí eles vão enganar a muitos. E aí surgirão falsos profetas, falsos mestres, e eles vão enganar a muitos. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, vai enganar os próprios escolhidos. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Ele está advertindo para a gente sobre a proliferação de falsos profetas e de falsos cristos que vão usar sinais e maravilhas para enganar. Que sinais são esses? Dentro disso está incluído justamente isso que a gente está discutindo. Esse engano para o fim dos tempos é um engano que está na nossa porta há um certo tempo, nas TVs, novelas, cinemas. A ideia de que existem pessoas que podem manipular a força vital, de que podem se comunicar com os mortos, receber mensagens deles, que existem seres lá em cima rogando por nós quando eles se vão, de que de alguma forma nós controlamos o nosso destino tendo acesso a essas forças. E aí você vê esses falsos mestres, falsos profetas que têm esse contato, né, que se comunicam, que trazem mensagens, ou às vezes até não são diretamente dessa forma, né, uma forma de culto, mas por exemplo um cineasta, um ator, um contador de histórias que vai preparando a nossa mente, alimentando a nossa fome por esse tipo de coisa, por esse tipo de esperança vã. Essa não é uma esperança apenas futura. A Bíblia está preocupada com isso já nos dias do seu tempo, nos dias ali do apóstolo Paulo, nos dias do profeta Samuel. Por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses 2, 7 a 9, Paulo ele fala sobre o mistério da iniquidade. Olha só, fechando o WhatsApp aqui. Lá em 2 Tessalonicenses 2, 7 a 9, Paulo fala sobre o mistério da iniquidade. Esse é um mistério sobre uma mentira, sobre um poder de engano que já estava em ação lá nos seus dias, né, nos dias de Paulo, e que ia culminar com a vinda de algo que Paulo chama de o iníquo, uma força que irá operar segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Então perceba, Paulo já estava alertando o pessoal lá de Tessalônica sobre esse anticristo que usaria ali milagres, aparentemente, que iriam convencer as pessoas por causa da grandiosidade sobrenatural dos seus relatos, dos seus feitos. Lá em Apocalipse, a gente vê também essa ideia reforçada, por exemplo, no capítulo 13, versos 13 a 14, no capítulo 16, versos 13 a 14 também. Esses versos, eles descrevem como é que o dragão, a besta e o falso profeta, eles iriam ali realizar sinais enganosos para levar as pessoas a seguirem o caminho da perdição. Ou seja, vão realizar coisas tão maravilhosas, tão absurdas, que até aqueles que conhecem o Evangelho, que conhecem a Bíblia, vão duvidar por um minuto, ou dois, ou de vez. Agora, por que esses sinais e maravilhas eles são tão perigosos? Justamente porque eles apelam diretamente para aquele lado afetivo nosso, aquele lado humano que tem essa esperança, esse afeto, essa emoção sobre algo que nós não podemos controlar. E quando a gente é, digamos assim, surpreendido por essa manipulação espiritual, muitas vezes a nossa capacidade racional e crítica é superada e a gente cai no engano. Imagina que você está diante ali de um evento sobrenatural, como por exemplo, alguém que aparentemente estava morto, mas ressuscita, ou de alguém que consegue conversar com os mortos e fala coisas que só aquela pessoa sabia, mas ela fala diante de você e fala assim, olha, a pessoa pediu para me avisar tal coisa para você, e você, mas só ela sabia disso, então você realmente está falando com os mortos. Enfim, você sabe de vários exemplos que acontecem por aí, né? Isso tudo são eventos aparentemente sobrenaturais que desafiam a nossa compreensão e instintivamente isso provoca uma resposta emocional muito intensa. E quando a gente está diante de uma situação emocional muito intensa, quando a gente está, né, nesse ritmo emocional forte na nossa mente, o que acontece é que o nosso julgamento fica nublado. Você já tentou tomar uma decisão diante de uma forte emoção? É muito difícil,
Por isso é muito fácil a gente acabar sendo levados a aceitarmos falsidades apenas porque elas parecem coisas espetaculares, convincentes, você não consegue explicar. No próprio livro ali, na carta de Tessalonicenses, né, a segunda carta, no capítulo 2, 9 a 12, Paulo ele adverte que aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem, eles serão entregues a uma operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, aqueles que não aprenderam a amar a palavra de Deus, os conselhos do Espírito Santo, eles vão cair no erro, porque o erro é muito apelativo, ele nos alcança de forma muito fácil. Então, Paulo está mostrando para a gente a importância de a gente se armar da verdade, amar a verdade também e buscar ela acima de todas as aparências, de todas as emoções. Muitas vezes o que a gente valoriza na própria igreja, os nossos próprios cultos, é muito mais um apelo à emoção, um apelo a sentir uma coisinha no coração e a gente acha porque eu senti um arrepio na espinha, porque eu senti um frio na barriga, então foi Deus falando comigo. E aí você acha que isso está associado sempre, e aí qualquer coisa que falarem para você que despertar essas mesmas emoções e sentimentos, você vai achar que é uma verdade, quando não é esse o critério bíblico. E nesse sentido, uma tática muito usada por Satanás entra em cena, que é o que a gente está falando, o espiritismo, o espiritualismo. Esse conceito ele tem raízes muito antigas, tão antigas quanto o próprio Satanás, né? Só que ele vai evoluindo esse engano, essa mentira, e ela vai se infiltrando em práticas cada vez mais modernas, como, por exemplo, um movimento que a gente conhece de algumas décadas para cá, que é a Nova Era, né? Nova Era, que é esse acesso a essas forças espirituais. Muitas pessoas, mesmo não se identificando como espíritas ou espiritualistas, elas demonstram essa curiosidade por médiums, por regressões a vidas passadas, comunicação com o reino espiritual. Tudo isso é muito apelativo e chama a atenção das pessoas. Várias pessoas que falam, não, eu sinto aqui no meu coração, né? Eu não acredito em Deus, mas eu sinto uma força espiritual me movendo o meu destino. E discursos como esses são muito comuns na sociedade de hoje em dia, né? E isso acaba levantando a questão para a gente, como é que nós podemos então compartilhar uma visão bíblica de uma compreensão holística da natureza humana, ou seja, o ser humano como um todo, como um ser integral, de uma maneira eficaz. A Bíblia dá para a gente uma imagem muito clara da nossa natureza. Lá em Gênesis 2, verso 7, descrevendo a criação do ser humano, a gente lê que Deus, o Senhor, ele formou o homem do pó da terra e ele sopra no seu nariz o fôlego da vida e assim o homem é feito alma vivente. Não é que Deus coloca uma alma dentro do homem. Deus sopra o fôlego de vida no homem e ele se transforma numa alma vivente. Ou seja, o que o texto está sugerindo para a gente? Nós não temos uma alma, nós não somos um objeto de barro que possui uma alma separada, que continua vivendo após a morte desse corpo de barro. Nós somos uma alma vivente. Isso é o que nós somos, um ser integral, corpo, alma, mente, tudo é uma coisa só, uma coisa não existe separada da outra. Nós somos seres completos, feitos de corpo e espírito. E a morte ela é frequentemente retratada na Bíblia justamente como um estado de inconsciência, uma espécie de sono no qual os mortos eles não têm consciência ou participação nas atividades dos vivos. Salomão vai dizer isso lá em Eclesiastes 9, 5 a 6, né? Ele diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles já têm a sua recompensa e até a sua lembrança jaz no esquecimento, ou seja, eles não lembram de nada. Então essa história de que os mortos estão numa esfera superior, espiritual, e eles sabem tudo o que está acontecendo, e eles te comunicam com você para te trazer informações privilegiadas, para guiar o seu caminho, eles não sabem o que está acontecendo, eles não se lembram de nada. Salomão diz que amor, ódio, inveja, tudo isso para eles é uma questão que não existe mais. Eles não têm parte em coisa alguma daquilo que se faz embaixo do sol. Salomão está sublinhando de forma muito clara essa visão de que a morte é o fim temporário das atividades conscientes. Os mortos simplesmente aguardam em silêncio. A alma não sai do corpo quando o ser humano morre. A alma morre. E essa energia que mantém o ser humano vivo como corpo e alma, como alma vivente, essa energia vital, que não é consciente, ela é simplesmente um fôlego, ela volta para Deus, que é o doador da vida, que mantém essa energia no ser humano. Tá certo? Então a alma ela não existe fora do corpo, assim como o corpo não existe sem esse fôlego de vida que Deus dá. Os mortos simplesmente aguardam em silêncio por
qualquer manifestação divina que os traga ou não à ressurreição. Lá no Salmo 6, verso 5, Davi também vai reforçar essa visão, dizendo que na morte não existe lembrança de Deus. Lá no sepulcro, ninguém pode louvar a Deus. Então veja só, mesmo essa ideia de almas lá no céu, diante de Deus, tocando harpinha, com asas, vivendo e adorando a Deus. Davi está falando assim, olha, quando as pessoas vão para serem enterradas, elas não te louvam mais. Por quê? Porque elas não têm lembrança de ti, elas simplesmente estão ali, num estado de inconsciência, de inanimação. Elas não interagem com nada, elas não têm memória de nada, elas são uma alma, mas não mais uma alma vivente, elas são uma alma morta, sem energia, elas estão totalmente enterradas nessa realidade que não interage com nenhuma outra realidade. E aqui a gente vê, então, que os israelitas antigos, assim como Davi, eles entendiam a morte como uma separação completa da presença ativa de Deus e da comunidade dos vivos. Não há interação nem com Deus, nem com as pessoas. Então, quando você for utilizar essa visão bíblica para compartilhar a verdade com as pessoas, você pode utilizar exemplos práticos, né, analogias. Por exemplo, você pode falar que o estado dos mortos é como se fosse um computador desligado. Ele tem todos os componentes ali para funcionar, tem a placa, tem a CPU, tem a memória RAM, tem o processador, que é tipo o cérebro, ali tem um espaço rígido, físico, onde os arquivos estão, mas ele não tem energia, ele está inativo. O processador, que é aquilo que gera, digamos assim, o pensamento do computador, está ali. Ele não foi tirado e está vivendo agora numa suspensão de realidade, mas ele não consegue operar, ele não tem energia própria para ser sustentado, né? Da mesma forma, sem o fôlego de vida de Deus, os nossos corpos eles voltam ao pó e a nossa consciência ela cessa, né? É como se lá atrás Adão e Eva, quando eles ouviram, olha, vocês certamente vão morrer se comerem do fruto, e Satanás falou, não, vocês não vão morrer coisa nenhuma, e aí eles comem do fruto e eles continuam vivendo. Eles falam, velho, Satanás estava certo, a gente está vivendo, mas é como se fosse um ventilador ligado na tomada com a hélice girando. Quando você desconecta o cabo da tomada, a hélice continua girando, ela não para imediatamente, mas aos poucos ela vai ficando cada vez mais lenta, até que ela finalmente para. Assim foi com Adão e Eva e assim é com todos nós. Nós estamos com uma vida emprestada, mas essa vida não é eterna. Essa vida não nos garante controle sobre o nosso futuro, porque ela é uma vida emprestada por Deus para tomar as nossas decisões. E aí, no Antigo Testamento, algo vira nesse assunto de morte, porque já lá atrás, antes de Jesus aparecer, a gente já começa a encontrar certos vislumbres de uma esperança além da morte. Por exemplo, Daniel 12:2 faz uma clara referência à ressurreição. Ele diz que multidões que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Ou seja, Daniel está sugerindo uma crença emergente na ressurreição. Não um estado de animação ali onde as almas elas têm uma consciência, não. Aquele corpo físico com uma alma vivente que estava animada se tornou inanimada, mas ela vai ser animada novamente. Ou seja, da mesma forma como o corpo e a alma morrem, eles serão trazidos de volta à vida, como uma coisa só. E os justos serão recompensados com a vida eterna, né? E aí os mortos serão de fato aniquilados de uma vez por todas. Então, em momento algum, quando você está lendo o Antigo Testamento, e até o Novo, você vai ver alguma sugestão, algum entendimento do pensamento hebraico a respeito de uma vida intermediária, de uma esfera de realidade paralela entre a vida e a morte. Simplesmente não há. E quando a gente avança para o Novo Testamento, essa esperança de uma ressurreição plena se torna ainda mais clara e central na mensagem cristã. Jesus Cristo, através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, ele traz uma nova dimensão à compreensão da morte. Por exemplo, lá em João 11:25-26, Jesus ele declara de forma muito enfática, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E aí ele pergunta, você crê nisso? Veja, essas palavras de Jesus, elas não só reafirmam a promessa da ressurreição, mas elas também a vinculam diretamente a uma fé nele como Salvador, a fé em Jesus Cristo para a ressurreição. Porque a ressurreição de Cristo
Ela é o ponto culminante de toda essa teologia que vai se desenvolvendo desde o Antigo Testamento até o Novo. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 20 a 22, ele vai dizer que, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo as primícias daqueles que dormem, ou seja, a colheita principal, aquela primeira colheita que, né, é uma colheita premiada, digamos assim. Então ele é aquele que primeiro acorda da morte por causa de Deus e agora ele estende essa mesma esperança para todos nós. Porque da mesma forma que a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Da mesma forma como em Adão todos nós herdamos a morte, em Cristo todos nós herdamos a vida. Veja, aqui a ressurreição não é apenas uma esperança para o futuro, é uma realidade presente, assegurada pela própria ressurreição de Jesus. Agora, por que a ressurreição ela é tão vital para a nossa fé? É justamente porque ela é a garantia da nossa própria ressurreição, da vitória final sobre a morte. Não uma vida intermediária, incompleta, suspensa, uma vida definitiva, corpo e alma como uma coisa só, da forma como Deus nos criou, interagindo diretamente com Ele. Essa esperança de uma ressurreição futura e completa é aquilo que dá pra gente uma perspectiva que nos consola, que nos ajuda a superar qualquer engano espírita ou espiritualista que possa vir contra nós. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, Paulo ele descreve a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos em Cristo como uma unidade de teologia. Ele diz: o Senhor mesmo vai descer do céu com grande som e a voz do arcanjo vai ressoar a trombeta de Deus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Olha que coisa bonita. A ressurreição é o coração da esperança cristã. Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, tudo que a gente acredita pode ser jogado fora, não serve para nada. Mas se Cristo ressuscitou, então de fato nós temos uma esperança viva, porque essa esperança transforma a nossa compreensão da vida e da morte e dá pra gente a certeza de que em Cristo a morte não é o fim da história, não é o ponto final, é um novo começo, é uma nova vida. Por isso entender o papel do espiritismo, desse engano da nova era, desse engano sobre a vida após a morte, o estado dos mortos, tudo isso, entender o papel desse engano nos últimos dias e como esses sinais e maravilhas, né, que muitos falsos profetas, médios, videntes, chame-se lá como for, podem utilizar do sobrenatural ali para nos enganar, tudo isso é muito crucial. E nós devemos, então, fundamentar a nossa fé nessa verdade bíblica, no amor por essa verdade. A ressurreição, ela é a promessa central da nossa fé, não uma vida intermediária onde o nosso espírito, né, a nossa alminha está vagando por aí, ou está mesmo na presença de Deus, não. A nossa fé central é de uma ressurreição completa. E essa é a esperança e a segurança que nós devemos ter diante desses enganos. Tá certo? Mais uma vez, desculpe por não ter gravado esse vídeo no começo da semana, para você ter mais tempo de estudá-lo, mas eu espero que você tenha estudado a sua lição, que você tenha olhado os textos bíblicos, analisado com um pouco mais de carinho, tá certo? Mas esse vídeo pode talvez te ajudar numa recapitulação aí da semana, e amanhã você vai poder fazer isso em classe também, então você ainda tem ali o comecinho da sua manhã para dar uma assistidinha, tá certo? Mas eu espero encontrar você nesse novo sábado para a gente continuar o fechamento aí do trimestre da lição da Escola Sabatina, tá certo? Tenha um bom sábado, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe. Até lá, tchau, tchau.